telão, por favor, Celso. O tema desta noite, vamos gravar, Bárbara. A oração não é o último recurso, mas o primeiro recurso da nossa vida. Amados, muita gente, quando surge um levante na sua vida, corre para todo lado. Vai buscar ajuda em pessoas, em entidades. Vai buscar ajuda em familiares, em parentes, em amigos, em instituições financeiras, governamentais. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina, esta maneira de agir e de reagir está errada. A oração não é o último recurso. Depois que estas coisas todas falham, vamos à igreja, vamos orar. Não. Assim que você percebe uma situação contrária, um levante na sua vida, a primeira coisa que você tem a fazer é orar a Deus. Porque qualquer outra coisa que venha depois virá advinda desta oração, como orientação do próprio Deus à sua vida. Então, nunca coloque a oração como o último recurso, e sim o primeiro. É sobre isso que Deus vai falar conosco nesta noite. Vamos orar ao Pai, mas antes vamos ler o que diz o profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 9. Virão com choro e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão. Porque sou pai para Israel, isto é igreja, e Efraim é o meu primogênito. Diga glória a Deus. Vamos orar ao Pai nesta hora. Feche seus olhos, se você quiser, curve sua cabeça. Deus bom, justo e verdadeiro, Senhor de senhores, Rei de reis, Deus amado, eu amo a Tua palavra, Senhor. Esta igreja ama a Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para a nossa vida. Ó Pai, por causa desta palavra eu sou salva. Por causa desta palavra eu sou uma pastora, uma mestra, uma bispa, uma pregadora. Por causa desta palavra, todos nós estamos aqui. A palavra é viva, a palavra é eficaz. A palavra não volta para ti vazia, sem cumprir os teus desígnios todos. Por isso, obrigada, Senhor, porque esta palavra é eterna. E és tu que velas para que ela se cumpra. Por isso nós aquietamos o nosso coração. Nós levamos todo o pensamento cativo à obediência de Deus, para ouvirmos somente a tua voz. E para que possamos rechaçar toda fortaleza, todo sofisma, toda altivez que se levante contra a verdade. Assim nós oramos e cremos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. E amém. Obrigada, pastora. Meus amados irmãos, ovelhas preciosas de Jesus Cristo, rebanho do Senhor, que Ele me deu o privilégio e a honra de pastorear, porque diz que a palavra do Senhor, que o rebanho é dele. Sobre o rebanho dele foi que Ele constituiu bispos para pastorear o rebanho que é de Cristo. Nós temos aqui noção exata de que o rebanho não é de ninguém. O rebanho é de Jesus Cristo. E Ele privilegia algumas pessoas para pastorear o rebanho que é dele. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você faz parte de uma nação santa. Você agora é um ministro da nova aliança. Você é despenseiro dos mistérios de Deus. Portanto, Deus quer usar a sua vida. E para usar a sua vida, Deus quer trabalhar a sua vida. Deus quer restaurar coisas na sua vida. Deus quer lapidar você, para que você seja como Ele preparou para que você fosse. Você é precioso, você é preciosa para o Senhor Jesus Cristo. Há 2000 anos, os nossos irmãos, os discípulos de Jesus Cristo, certa vez o procuraram e eles disseram ao Senhor: Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Eles tinham necessidades, apesar de andarem com Jesus Cristo. Eles tinham
necessidades de respostas, eles tinham também situações a serem resolvidas, eles andavam com Jesus, mas eles eram homens comuns, como nós. E um dia eles chegaram para Jesus e disseram: Jesus, nós precisamos de algo mais. E nós já percebemos pelo teu exemplo, pela tua postura, que esse algo mais vem pela oração. Porque eles estavam vendo as atitudes de Jesus. E Jesus orava muitas vezes, muito intensamente. E eles então procuraram a Jesus e disseram: olha, nós temos uma ideia de que aquilo que nós precisamos deve vir desta questão da oração. Só que nós não sabemos fazer isso. Então, Senhor, ensina-nos a orar. Quem sabe você nesta noite, mesmo andando com Jesus, sendo selado pelo Espírito Santo, quem sabe você também precisa de alguma coisa que Deus vai fazer vir à sua vida através de uma oração. Então comece a dizer hoje: Senhor, ensina-me a orar. Quem sabe você precisa aprender a orar como Deus quer. Diga com fé, diga: Senhor, ensina-me a orar. Eu particularmente acredito que esse pedido dos discípulos de 2000 anos atrás é o desejo hoje de quase todo cristão. Aprender os segredos da oração, aprender o que significa verdadeiramente a oração. E também que falta faz a oração, como a oração é essencial na nossa vida. Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais. Esta igreja conhece muito já acerca da oração. Porque o que mais nós temos aqui é palavra. E a própria palavra, quanto mais conhecimento ela traz à nossa vida, mais você também entende do poder que tem o louvor, que acompanha a palavra, e do poder que tem a oração, junto com a palavra. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre algumas revelações da oração e conhecer por que os discípulos foram pedir a Jesus. Eles andavam com Jesus o tempo todo. Jesus estava disponível para eles o tempo todo. Por que eles foram pedir a Jesus que os ensinasse a orar? Porque eles tinham observado o que a oração fazia na vida de Jesus. E eles queriam aprender aquela oração. Então, o que eu quero hoje compartilhar com você é essas revelações da oração na vida de Jesus. Mas nós vamos ver também, e vamos compreender, por exemplo, quando eu não devo orar a respeito de alguma coisa. Tem coisas que às vezes eu não devo orar. Ou quando a oração está fora do tempo. Você sabia que existe oração que já está fora do tempo? Não adianta mais orar? Veja quantas coisas o Espírito tem para nos revelar hoje. Ou quando o próprio Deus não quer que eu ore por alguma coisa. Então, isto aqui interessa a mim, isto interessa a você, isto interessa ao povo de Deus. Vamos começar então por Jeremias, neste trecho que diz: Jeremias de novo, por favor. Virão com choro e com súplicas os levarei. Aqui, quando alguém vem com choro e súplicas, eu queria que você soubesse que isso na Bíblia também é um símbolo, é um sinal da oração. Por quê? Porque é impossível alguém estar com Deus, na intimidade com Deus, abrindo seu coração com Deus e não ter um impacto da presença manifesta de Deus. Então as pessoas podem se alegrar a ponto de sorrirem, as pessoas podem ir com súplicas e estarem tão fechadas, amarguradas, tão tristes na sua alma, que podem chorar. E nós vemos isto como um sinal até de quebrantamento, até de mostrar a Deus a necessidade que aquela pessoa tem de uma intervenção divina. Então, este sinal de súplicas, de choro, isto aqui é um sinal de oração. Diz que esta pessoa guia-los aos ribeiros de águas. Esta pessoa é guiada aos ribeiros de águas. Está falando aqui, ribeiros de águas, sempre se refere ao poder do Espírito Santo quando se manifesta. Então, a primeira coisa que eu tenho que aprender esta noite é que sempre que eu oro, sempre eu tenho que ter a certeza de que Deus me guiará a ribeiros de águas. Sempre que eu oro, haverá manifestação do poder do Espírito Santo. Se eu oro de manhã, por exemplo, começo meu dia em oração,
eu posso ter absoluta certeza que o poder do Espírito Santo estará se manifestando na minha vida de alguma forma. Você está entendendo isso? Segundo lugar, a palavra de Deus diz que o Espírito vai me guiar por um caminho reto, porque diz, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho reto, em que não tropeçarão. O Espírito Santo vai me guiar por um caminho reto que não me deixará tropeçar. Isso significa que cada vez que eu começo o meu dia, ou que durante o meu dia eu oro, então o Espírito Santo se manifesta poderosamente e logo eu posso ter a certeza absoluta que nada me fará tropeçar. Isso não significa que não vão ter coisas para você tropeçar, que não vão ter buracos no caminho, que não vão ter pedras, muralhas e obstáculos. Isso é outra história. A verdade é que quando você ora, há uma manifestação do Espírito Santo que te faz caminhar sem cair nos buracos, sem tropeçar nesses obstáculos que são colocados pelo inimigo na nossa frente. Então, nós temos aprendido no nosso ministério que a oração é algo vital para a nossa vida. Então, oração, lembre-se, não pode ser nunca o último recurso. A oração tem que ser o primeiro recurso da nossa vida. Ora, se a oração não é o primeiro recurso da sua vida, Deus é um fator secundário para você. Por quê? Porque primeiro eu corro nas coisas óbvias, nas coisas mais próximas, nas coisas que eu acho que vão resolver a minha situação. Então não estou colocando Deus em primeiro lugar. Eu estou colocando a minha lógica, o meu raciocínio, as possibilidades humanas, as pessoas importantes desta terra, ou alguém influente, mas não Deus. Então, Deus, se você não coloca a oração como o primeiro recurso, Deus é um fator secundário na sua vida. Então vamos confessar isso. Diga, oração não é o último recurso. Diga, é o primeiro recurso. Então nós vamos começar agora a ver alguns segredos. O primeiro segredo está em Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Vamos parar aqui. Ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Você sabe que os judeus, eles tinham nos seus cerimoniais também celebrar o batismo em águas. Se bem que não eram todos os judeus. Só uma tribo de judeus, chamado essênios, é que faziam este ritual. Nenhum judeu em todo o Velho Pacto batizou alguém. Batismo não é próprio do judaísmo. Era próprio da tribo dos essênios, da qual João Batista fazia parte e também o Senhor Jesus. E aí, enfim, eles celebravam esse batismo nas águas porque eles não tinham os pecados perdoados para sempre. Então, aquilo era um ritual de arrependimento que temporariamente aplacava a ira de Deus, mas não apagava o pecado, não limpava, não redimia. Mas quando Jesus, na cruz do Calvário, encravou os pecados, ele os aniquilou para sempre. Então, não precisamos mais de sepultar pecados num batismo de água. Mesmo porque, sendo um ritual da lei, a lei, com seus 613 mandamentos, foi encravada na cruz e diz a Bíblia, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou se crê em Cristo, ou se faz rituais e cerimoniais judaicos. Todo cerimonial judaico foi para a cruz, para que você, pela fé, cresça em Cristo. Uma vez que você crê em Cristo, você não tem mais parte com a lei de Moisés. Portanto, tudo que é da lei, incluindo o batismo, não tem mais razão de ser. Então, continuando. Aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Preste atenção. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Era uma forma, não era uma pomba que desceu sobre Jesus. O Espírito Santo não é pomba. Nunca foi nem nunca será. O Espírito Santo é o próprio Deus. Mas havia o quê? Era o tempo da lei, era o cumprimento da lei. A lei era um pacto para a carne, a lei era palpável, a lei era símbolo atrás de símbolo.
Então eles tinham que ver alguma manifestação para crer. Na lei se via e depois se acreditava. Na graça, o que Jesus disse? Felizes os que não viram e creram. É o contrário, nós vivemos por fé, depois nós vemos. Mas eles viam primeiro. Então eles viram um homem ali e eles precisavam de um sinal. Então, aconteceu que veio o Espírito Santo, desceu sobre Jesus em forma corpórea como pomba. Não fala a Bíblia que era uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Mas o que importa hoje é esta oração aqui. Quando Jesus orou, e como quando nós oramos, tem que acontecer uma coisa. O primeiro sintoma da oração é que os céus se abrem. Diga, os céus se abrem. Você tem que acreditar nisto. Então, guarde isso e declare com fé. Diga, quando eu oro, os céus se abrem. Você está percebendo por que os discípulos foram pedir para Jesus, ensina-nos a orar? Eles sabiam que naquela oração certa, correta de Jesus, coisas sobrenaturais aconteciam. Então não servia qualquer oração. Eles não queriam mais os rituais judaicos, eles queriam aquilo que Jesus tinha trazido. Jesus trouxe a graça e a verdade. Então nestas orações, nestas experiências, nós encontramos graça e verdade. Então, primeira coisa que você tem que entender, a oração faz com que os céus se abram. Se os céus estão abertos, meu amado, você já está na direção da bênção, na direção do resultado, na direção do milagre. Segundo lugar, o Espírito Santo, diz a Bíblia, veio sobre Jesus em forma de pomba. Guarde isso para sempre. O Espírito Santo não é pomba, Por que pomba? Então por que não veio na forma de um sabiá? Por que não veio na forma de uma gaivota? Enfim, não é verdade? Por que veio na forma de uma pomba? Porque naquela época, a pomba era o animal que representava todas as virtudes. Isto era o judaísmo. Um pacto de coisas palpáveis, de símbolos, de representações. Ora, o que viria sobre Jesus para que eles entendessem que ali estava todas as virtudes de Deus? Uma pomba. Uma forma corpórea como pomba. Mas o Espírito Santo não é pomba. O Espírito Santo é o Senhor de senhores, o Rei de reis. Então, esta multiplicidade de manifestações de Deus, amados, sempre existiu. E existiu porque Deus pode fazer o que Ele quer. Deus pode fazer uma manifestação através de um vento, como Ele fez, através de uma pomba, através de um som, através de um fogo, através de uma nuvem, através de águas, através de um cicio, através de um terremoto. Ele pode agir de qualquer forma, como Ele quer, porque Ele é Deus. Amém? Então, quando nós oramos, em primeiro lugar, os céus se abrem e o Espírito Santo se manifesta. Diga, os céus se abrem com a minha oração e o Espírito de Deus se move em minha direção. Terceira lição de hoje. Diz que ouviu-se uma voz que falou, tu és meu filho. Então, quando eu oro, os céus se abrem, o Espírito Santo se move e Deus fala ao meu coração. Você está vendo os benefícios da oração? Por que eles queriam aquela oração que Jesus orava? Pela vida de comunhão e de oração, há uma voz que se conhece. Essa voz é perceptível ao Espírito. É uma voz interior que fala, que revela, que se manifesta, que corrige, que mostra. É uma voz, amados, tremendamente amiga. Esta é uma voz de um Deus que me ama com amor eterno e que me chama pelo meu nome. Amém? Então diga, quando eu oro, os céus se abrem, o Espírito Santo se move em minha direção e Deus fala ao meu coração. Quarto lugar, diz que Deus falou o quê? Tu és meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. É que quando eu oro, Deus tem prazer em mim. Amém? Então, por isso é que a oração não deve ser o último recurso. Quando você, no meio da dificuldade, começa já a orar,
Deus diz, eu tenho prazer nisso. Ele sabe como resolver as coisas. Ele sabe que pode contar comigo. Ele sabe que os céus já começam a se abrir. O Espírito Santo vai se mover e eu vou falar com ele. Eu vou me manifestar com ele. Então isso dá prazer a Deus. Por isso é que Deus não pode ser nunca um fato secundário na minha vida. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. E deve estar em primeiro lugar na minha oração. Por quê? Porque Deus tem prazer em mim. Deus tem prazer em você, porque você é dele. Amém? Então, por que Jesus, sendo Deus, que estava aqui nesta terra, ficava orando ao Pai? Nós já temos esta revelação, Jesus é Deus. Por que ele ficava orando ao Pai? E às vezes as pessoas que estão chegando à graça, elas falam, mas espera aí, eu aprendi que Jesus é Deus, que não existem três pessoas, é um único Deus que se manifestou como Pai na criação, como Filho na redenção, como Espírito na consumação dos séculos. Mas espera aí, por que Jesus, na manifestação de Filho, sendo Deus, ficava orando ao Pai? Exatamente porque ele estava na manifestação de Filho. Jesus era 100% homem e era 100% Deus. Ele não era metade homem, 50% Deus. Ele era totalmente homem e totalmente Deus. Ele era homem, porém sem pecado na carne, e o seu espírito era o próprio Espírito de Deus. Então, amados, como filho, ele queria que todos vissem que ele, como filho, era obediente ao Pai. Na verdade, isso era o quê? Era uma lição de como se reportar ao Pai. Tem muita gente que diz, não entendo muito bem isso, não. Eu acho que ele era o filho, o pai era o velho que ficou lá no trono, com o cajado na mão, com de barba branca, e ele era o filho, e Deus falou, esse é o meu filho. Ora, as manifestações de Deus e da soberania de Deus, amados, nós não podemos ficar aqui questionando nem conjecturando. Deus estava dizendo, esse homem que vocês pensam que é homem, é Deus. Na manifestação de filho, para que ele assuma o lugar dos meus filhos, como substituto de todos os meus filhos, e encrave o pecado, despoje principados e potestades, vença a morte, enfim, faça a obra total na vida do meu filho, dos meus filhos, do meu povo. Agora, o que nós precisamos entender é que Jesus sempre foi Deus. Você se recorda daquela passagem que Filipe tem uma conversa com Jesus e ele disse assim, Senhor, olha o seguinte, eu sei que o Senhor faz milagres, eu já vi os milagres, eu já vi o Senhor andar sobre a água, eu já vi o Senhor pregar, multiplicar pão, eu já vi muitas coisas, mas vem cá, me diz uma coisa, me diz quem é o Pai? Quem é o Pai? E eu ficarei satisfeito. Revela-nos o Pai. Nós queremos saber quem é o Pai. Jesus, o que disse para Filipe? Você se recorda dessa palavra? Jesus olha assim para Filipe e diz, Filipe, tem algumas bíblias que tem até exclamação. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. Mas ele não perguntou de Jesus, quem que Filipe queria que ele mostrasse? O Pai. Ele disse, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, Filipe? Aí ele diz embaixo, eu e o Pai somos um. Ele estava dizendo, Filipe, você olha para mim? Eu sou o Pai, Filipe. Eu estou tanto tempo com você, você fica mostrando-nos o Pai. É a ideia que os cristãos têm, que o Pai está lá em cima. Onde está o Pai? Onde está o Pai? Precisa olhar para alguma coisa para ver o Pai. Se você quer ver o Pai, você tem que conhecer Jesus Cristo. E ele disse em uma outra circunstância, ninguém vai ou ninguém vem? Na Bíblia está escrito, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é assim, Jesus aqui, ninguém vai. Aí mostra que é outro lugar. Não, ninguém vem ao Pai, senão por... Ninguém vem, porque eu e o Pai somos um. Bom, enfim, você está entendendo? Por que ele orava? Porque ele mostrava a submissão que um filho de Deus deve ter ao Pai. O resultado, ou os resultados da oração de Jesus, são os resultados que nós também temos na nossa vida. Olha o que diz Marcos 1, 12 e 13. E logo o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, diga comigo agora, mas os anjos Você está no meio de feras? Saiba que os anjos lhe servem quando você ora a Deus. Os anjos estão dizendo, é um deserto, está sendo tentado, tem fera por todo lado. Os anjos estão lá para servir você. Amém, eu creio nisso. Então diz que Jesus, após a sua oração, ele foi levado para o deserto. Ele sabia que o seu ministério iria enfrentar batalhas, lutas, dificuldades.
Ele sabia que a única forma dele sair vitorioso era orando. Você que tem um chamado ministerial, não pense que vai ser fácil. Você vai ter lutas, você vai ter batalhas, já deve estar tendo dificuldades, mas você está aqui para aprender uma coisa. A única forma de você sair vitorioso e chegar lá e fazer exatamente o que Deus tem para a sua vida é orando a Deus. E diz que Jesus estava com feras, num deserto com feras, mas os anjos o serviam. Amém? A quinta revelação de hoje. Sempre que eu oro, eu posso até estar envolvido com feras, mas os anjos me servirão sempre. Amém? Versículos 35 a 37. Vem a sexta revelação. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Qual é a sexta revelação? É que Jesus começava o seu dia, porque era alta madrugada, ele não dizia para ninguém onde ele ia para um lugar silencioso, ele se fechava lá em algum canto, ele ia até para um deserto, um lugar de quietude. Esta era a atitude de desejar a comunhão com Deus. E esta atitude é que faz o mover do Espírito Santo acontecer na nossa vida. É você querer esta intimidade com Deus. Quando você tem uma vida em secreto com Deus, uma vida, sabe, quieta com Deus, um momento com Deus, isso é maravilhoso e isso faz a diferença na sua vida. A única forma de você ter uma vida totalmente transparente com o Senhor é quando você ora em secreto, quando você fica sozinho com Deus. É bom orar em comunhão? É. É necessário? É. É importante o corpo estar reunido? É. Mas nós, como filhos de Deus, Jesus era o próprio Deus encarnado. E na manifestação de filho, por ser 100% homem, tinha lutas, dificuldades, adversidades, estava com feras, tinha tentações. E ele precisava da oração. O que nós estamos aprendendo? Nós precisamos da oração. Nós precisamos também ficar sozinhos com Deus. Jesus começava o seu dia, alta madrugada, em oração. Eu sei que nessa hora tem alguém dizendo: mas não é lei. Sempre tem um abelhudo, com todo respeito. Mas isso não é lei. Olha, se você olhar a comunhão com Deus como lei, você não entendeu nada da graça do Senhor. Aqui ninguém está colocando horas, rigidez. Nós estamos falando da necessidade de se ter intimidade com Deus, de se ter um local a sós com Deus, de se ter um momento do dia com Deus. É como as pessoas, amados, que olham outras coisas. A ceia do Senhor, por exemplo, é lei. Tem gente que não tem temor de Deus, não há honra a Deus, não há devoção a Deus, e começa, isso é lei, isso é graça, isso é lei, isso é graça, isso é lei. Quem está na graça não fica fazendo lista do que é lei e do que é graça. Vive a graça e esqueceu da lei há muito tempo. Ama porque ama, se doa porque se doa, vive a palavra. A oração, ela nos mantém nesse mover do Espírito Santo. A oração, ela sustenta aquele fogo, aquela chama acesa do Espírito Santo. A oração é um prazer para quem ama a Deus, para quem entende isto aqui. A oração é um estilo de vida para quem vive a graça genuína. Amém? Lucas 6,11 diz: mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Agora vem a sétima revelação. Pode deixar aí. Os fariseus, eles queriam fazer mal a Jesus. E Jesus, amados, presta atenção, que deve ter alguém querendo fazer mal contra você. Pode ser até o diabo energizando certas criaturas dele, certas forças da terra. Assim estavam os fariseus, querendo fazer mal a Jesus. Jesus, ao invés de contratar um delegado de polícia, 6 seguranças, e pedir reforço policial a César, Jesus orou. Aqui vai a maior lição para quem entrou neste santuário hoje, envolvido com bestas feras, ou que tem fariseus ao seu lado querendo se levantar e fazer mal a você. Se você percebeu que alguém quer fazer mal a você,
Não comece a atirar para todo lado, se cercar de outras artimanhas. Comece a orar já. Comece a orar imediatamente. Porque sempre que você ora, os inimigos com as suas armas todas caem por terra. E nesta noite nós vamos orar e você vai sair daqui convicto de que todos os seus inimigos caíram por terra. Porque se nós orarmos com esta oração, em sincera de coração, com intimidade com o Pai, o céu se abre, o Espírito se move, Deus fala e já está falando ao seu coração. E você vai ver, os anjos vão lhe servir e as bestas feras e todas as armas forjadas contra a sua vida vão cair por terra. Amém? Oitava revelação de hoje, versículos 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. Não precisa imitar Jesus na carne. Você não está numa cidade como Jerusalém, nem parecida um pouquinho com a Galileia. Tá bem? Você mora onde? São Paulo? Então, os paulistanos legalistas vão procurando um monte para orar. E acabam todos se encontrando lá na Cantareira, no Pico do Jaraguá. Quais são os montes famosos? Esqueceram? Não vão mais? Louvado seja Deus. Aonde? Não tem mais nenhum. Jardim o quê? Jardim Ângela? Vai orar no Jardim Ângela. Eu estou falando de um lugar de quietude, amados. Jesus ia para um lugar silencioso, um deserto, Jardim Ângela. O barulho mais comum lá é pá, 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 pá. Não dá para orar muito lá, não tem muita quietude, pelo que me consta, né? Então, naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. Tem muita gente, eu vou imitar Jesus, vou para o monte. Imite Jesus e vá orar. Num lugar quieto. Não precisa ser uma montanha. A montanha não vai fazer diferença nenhuma. Não é a forma, é o conteúdo, igreja. Amém? Amém. Muito bem. E passou a noite orando a Deus. Versículo 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Você vê que coisa interessante? Jesus só escolheu os 12 com convicção depois de passar a noite inteira orando. E tem gente que quer chegar no ministério e diz, eu quero ser pastor. Se Jesus orou uma noite inteira, amado, nós temos que orar anos, às vezes, inteiros. Não, mas eu tenho dom, porque eu tenho ministério, porque eu tenho um chamado. Então senta, aprende e ore. Que nós vamos orar também. E no tempo oportuno, vão se levantar os discípulos, os apóstolos, os evangelistas, os profetas, os mestres, porque é Deus quem levanta. É verdade ou não é? Aqui é assim, tá bom? Tem muita oração e muita provação mesmo. E aparece besta fera, aparece demônio, aparece tudo. Para a gente ver que a pessoa está sendo provada para ser aprovada em tempo oportuno pelo Senhor. Tudo isso deve ser acompanhado de oração. Assim aconteceu com os 12, aos quais deu também o nome de apóstolos, que significa o quê? Enviados, respaldados por Deus. Muito bem, é que às vezes nós precisamos de parar. Por que Jesus foi para o monte? O que significa isso? O monte tem alguma coisa diferente do plano? Não, o monte era um local afastado, era difícil de subir naquelas montanhas. Você já viu os filmes, pelo menos? Coisa íngreme, eram uns montes secos, altos, difíceis. Então não era todo mundo que ia para lá. Por isso que você tem que entender, era um local que as pessoas não tinham fácil acesso. Para a pessoa que ia para lá, fica sozinha, fica sossegada, né? Às vezes você está na sua casa e você diz, não, eu vou orar ali na sala. Tem a televisão, tem o aparelho de som, tem o interfone que está na cozinha. O que mais que tem? Tem o telefone, tem o celular que você deixa na mesinha. Outros não largam, põe aqui na cinta e deixa. Não, vou orar, vou deixar no Vibracol. Aí quando aquilo treme, uma manifestação do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados. Não. Tem gente que só assim, né? Não, brincadeira, vamos para frente. Esse local do monte aqui é para você entender que nós precisamos muitas vezes de parar as coisas da nossa vida. Para um pouco. Vai orar, não fica assim, olha, eu vou estar orando lá no meu quarto, mas se ligarem para mim, bate na porta. Não adianta. Você está com aquela preocupação, percebeu a diferença? Cadê a dona Angelina, amada? Onde está a Angelina? Está na cozinha, Angelina? Ela hoje escalada na cozinha, é uma bênção, por isso que é uma mulher virtuosa e vitoriosa. Ela tem todo dia um horário de oração, que eu sei, né, que eu a conheço há muitos anos. E ela diz, olha, meu horário é da 1 às 2, da 1 às 3 da tarde.
já dei o almoço, já lavei, arrumei a cozinha, tal. Nessa hora, eu tranco a porta, desligo a campainha, tiro o telefone do plug, tiro tudo. E aviso, não me chame por nada, porque esta hora é secreta. Esta hora em secreta, o pai que vem em secreto atende, e é solicitado e tem prazer nisso. Então assim, você tem que determinar, não precisa ser 1 hora, 2, enfim, mas você tem que ter um tempo onde você desligue das coisas. Qual é o seu monte na sua casa, no seu escritório? Enfim, você tem que ter um espaço ali que você se sinta parado de todas as coisas que você está fazendo. Os jovens precisam aprender isso, porque o mundo hoje, ele tem apelos muito grandes, até de informação e de tecnologia. Você sabe que hoje os jovens são todos o quê? O que eles são? Jovens multimídias. Você sabe disso, não sabe? Você já viu como é que os jovens hoje estudam? Como é que se estudava no seu tempo, no meu? Como é que a gente estudava? E tinha um quartinho de estudo, não era assim ou não? Fica todo mundo quieto, fulano tem prova, vai brincar lá, não deixa seu irmão estudar, não era assim? Ficava lá estudando, quietinho, lendo, passando, repassando. Aí depois já tinha uns, assim, no meu tempo, eu era um pouco desses também, que já conseguia estudar com rádio. Aí deixava o radinho e estudava. Alguém conseguia estudar com rádio? Também. Aí o tempo foi passando, se eu consigo o rádio, eu também consigo dar umas olhadinhas para a TV. Aí é a TV. Mas era uma coisa ou outra. Como é que os jovens estudam hoje? Vocês já viram? Já viram? Quando ele tem assim um quarto, assim, com toda aquela parafernália moderna, como é que ele estuda? Ele fica lá na sua bancada, um monte de livros, apostilas, etc. E daí? Aí ele tem uma televisão ligada, que mais? Um computador, um som, um computador. Ele está falando ele está no Messenger, ligado com o mundo inteiro. Todo mundo ali aparece, entrou fulano. E entram uns negócios estranhos, irmãos, uns símbolos que eu preciso descobrir o que é aquilo. Entrou ponto e vírgula, não sei o que lá. É um negócio diferente, mas enfim. Aí ele entra no Orkut, toma um iogurte. Na verdade, ele está ali. O que você está fazendo? Estudando. Para quê? Amanhã tem prova. É interessante. Mas desse jeito, desliga tudo isso. Não, está passando isso. Mas está vendo tudo ao mesmo tempo? Está vendo tudo ao mesmo tempo. E aí, isso incorporou na vida de alguns jovens cristãos. Também estou orando, viu? Pode ficar sossegado. Eu estou fazendo tudo, estou orando também. Não vai dar certo. Para orar, se você... Bom, eu não devia ser para estudar também, mas não vou entrar nesse mérito hoje. Mas, enfim, para orar, a Bíblia exige que você desplugue de tudo isso e que você fique sozinho com Deus. Você está descobrindo uma coisa, Deus tem ciúme de você. Ele não divide você com a sua banda, não divide você com o namorado, com a namorada, não divide você com as pessoas de fora da casa, ele não divide você com nada, com o computador, com televisão, com o rádio, com nada, nem com o seu estudo. Então estuda primeiro, e eu vou dar um conselho aqui. Se você orar primeiro, você vai estudar, vai absorver melhor e vai fazer uma excelente prova, um excelente trabalho, vestibular e tudo mais. A verdade é que às vezes, amados, nós precisamos mesmo de parar coisas na nossa vida. Porque há impulsos, há sentimentos errados, há coisas que nós sonhamos fazer, mas que não são da vontade de Deus. E é preciso Deus romper isso aí na nossa vida. E somente em oração isso é possível. Se você vai empurrando e não ora, você nunca sabe se aquilo é para romper, se aquilo é para permanecer na sua vida, se Deus está absolutamente feliz com aquela situação, ou se não, se Deus está dizendo, chega meu amado, sai dessa vida, não é isso que eu tenho. Mas se você não parar para ouvir, você não percebe. Agora, Deus nunca falha. Deus sempre é bom. Eu inventei uma frase aqui, enfim, mas eu creio profundamente nela. Deus é sempre bom e Deus está sempre certo. Deus é sempre bom e Deus está sempre certo, mesmo quando a gente não entenda muitas coisas. Muitas pessoas decidem e erram, e depois elas dizem assim, Senhor, abençoa o meu erro, agora me ajuda, meu Deus. Não pode. Decidem errado, cometem erros e depois quer que Deus abençoe. Você quer ver o que diz João 6,16? Nós vamos ver mais uma revelação. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei,
retirou-se novamente sozinho para o monte. O povo queria o quê? A exaltação da carne de Jesus. Ele é Jesus! Os que criam, né? Queriam exaltá-lo, queriam lá fazer festa, queriam chamá-lo de rei, queriam explorar aquela situação, queriam criar nele aquele orgulho. Nós reconhecemos ele como rei, né? Ele diz, não quero isso. Eu vou me retirar em oração. Qual é a nona revelação? A nona revelação é que só a oração impede o orgulho e a soberba do homem de se manifestar. Tem que orar. Quando começa muita bajulação para você, vai orar, porque bajulação nunca fez bem para ninguém. Nem Jesus tolerou sendo Deus. Então quando começa, querida, olha, mas quando chega para mim, querida, amada, eu te amo, não existe ninguém como você. Eu já me arrepio todos pelo meio aqui em cima. Porque todas essas experiências na minha vida foram frustrantes e não eram nada de querida. Era, querida, se eu puder, eu te enfio uma faca. Então, eu estou aqui para lhe dizer o seguinte. Você ri, né, meu diácono querido? Você já experimentou também disso. Jesus não quis isso, porque essa bajulação é maligna, é demoníaca e é para exaltar e orgulhar a carne. Nós não precisamos disso. A Bíblia diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. Se o reconhecimento vier e deve vir, porque honra quem merece honra, nós vamos transferir essa honra para aquele que deve ser o responsável de receber essa honra, esse louvor e essa majestade. Diga amém por isso. Então, oração impede orgulho e impede soberba. 10ª revelação de hoje. Sempre que nós estamos passando por perigos, nós devemos orar. Agora, presta atenção. Tem gente que diz assim, mas ele não sabe que eu estou passando por esse perigo? Lógico que ele sabe. Ele sabe que nós estamos correndo perigo. Mas ele quer que nós recorramos a ele. Ele quer se manifestar no meio dos perigos e no meio das tempestades da nossa vida. Ele quer que se requisite o nome dele. Podem se levantar armas forjadas contra você. Podem ser quem for. Deus muda o coração de reis, de presidentes, de juízes, de advogados, de governos, de governadores. Deus muda leis por amor a você. Se você orar como você deve orar e ter essa intimidade com Deus, saiba, a sua oração liberta você de perigos eminentes que estão à sua volta. Amém? 11ª revelação. Lucas 9, 18 a 20. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou, quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles, João Batista, mas outros dizem que você é Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. Olha, Jesus orou, nós vimos isto, né? Para que a revelação de Deus falasse aos discípulos quem ele era. Só Deus podia revelar quem era Jesus para os discípulos. E ele orava a respeito disso. Então, o que significa para nós? Toda vez que eu oro, a revelação de Deus abre os meus olhos. Toda vez que você ora, Deus lhe revela mistérios. Toda vez que você ora, algum mistério você vai conhecer. Vou dizer mais, não precisam ser necessariamente mistérios da Bíblia, mas a Bíblia também diz, nada ficará em oculto que não venha a ser revelado, que não venha a ser descoberto. Toda vez que você ora, coisas ocultas você acaba descobrindo. Coisas que estão lá enrustidas, que você não desconfiava. Pessoas que você confiava, Deus faz você ver que não são confiáveis. Coisas que você não sabia, você passa a saber. Situações, às vezes, que são armadilhas e ciladas de Satanás, que você ia naquela direção, ou para fazer um negócio, ou para fazer um casamento, ou para um relacionamento de família. Deus mostra para que evite a sua queda, o seu tropeço. Lembra-se que a oração evita que você permaneça tropeçando na vida. Nós começamos falando isso. O Senhor guia por um caminho reto. Então, ore. Você tem que entender que quando você ora, os seus olhos espirituais são iluminados e Deus lhe revela sempre coisas. 12ª revelação. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão. Olha agora esta palavra. Ele não era um eleito de Deus? Era. Andava com Jesus? Andava.
Eu quero que você ache uma identidade com Pedro agora. Eleito de Deus, quem aqui é? Anda com Jesus? Mais do que andar, ele está na sua vida. É um com você. E Jesus disse, olha Simão, eis que Satanás vos reclamou, pediu para vos peneirar como trigo. Satanás disse, olha, ele é eleito, anda contigo, já viu tanto milagre, mas eu quero dar uma sacudida nele. Eu quero tocar na vida desse Simão aí. O que Jesus disse? Eu, porém, roguei por ti, orei por ti. Olha agora a intercessão. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Veja que não é a fé do outro. A nossa própria fé não pode desfalecer quando o diabo nos peneira. Como? Ele me toca? Não, ele não me toca. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Mas ele, como estrategista dos infernos, arma ciladas, estratégias, fica de longe, sabe, esquadrinhando. Lembre-se que Paulo disse, nós não lhe ignoramos os desígnios. Ele tem desígnios maus, ele usa os dele para armar ciladas, sabe, para lhe fazer tropeçar, para lhe fazer cair naquele laço, naquela armadilha. Jesus disse, eu roguei por ti, eu orei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça, porque na hora em que a cilada está armada e você está com o pé lá dentro, você não pode ter a sua fé desfalecida, e você precisa da intercessão de alguém, você precisa da oração. Tu, pois, quando te converteres, e aqui entra quando ele conhecesse a graça, porque ele andava com Jesus, mas ele precisava de uma conversão legítima, não é? Fortalece os teus irmãos. O que é isso? Conta isso para os teus irmãos. Fala para os teus irmãos que você, sendo uma das colunas da igreja, também foi peneirado por Satanás. Também teve com o seu pé dentro de uma cilada do diabo. E ele, porque ainda não tinha o revestimento do Espírito, não estava com a graça revelada, caiu nessa cilada. Negou Jesus 3 vezes. Disse que não o conhecia. Ficou acabunhado. Depois se envergonhou daquilo. Saiu, se escondeu. Esse grande homem, que até a sombra dele depois curava. Todos nós, amados, grandes e pequenos, com ministério ou não, precisamos de intercessão. Todos nós precisamos de oração. Você está compreendendo? A oração desperta o homem e a mulher de Deus para vigiarem contra os ataques de Satanás. Ou você pensa que Satanás não quer lhe atacar? Ai, como ele quer. Porque atacar os dele, já são deles, não tem vantagem nenhuma. Vai atacar quem? Quem ao ele atacar, entristece o coração do Pai, porque mexe nas meninas dos olhos de Deus. Jesus intercedeu por Pedro, para que Pedro não esmorecesse. Se você conhece alguém que está esmorecido por causa de uma cilada, você vai interceder por esta pessoa hoje. E esta intercessão vai mudar a situação. Aquela pessoa vai ser fortalecida na fé, a ponto de saber que maior é o que está nela do que o que está neste mundo. Sempre que você ora, você não esmorece. A sua confiança se mantém íntegra a Deus. Agora, para encerrarmos, há orações tardias, que não fazem mais efeito. Veja que a oração não muda a colheita na nossa vida. A oração muda a semente da nossa vida. A oração previne que nós semeemos coisas erradas, mas ela não muda a colheita. Você se lembra de Davi e Betseba? Depois eles tiveram um filho, por causa daquele erro, daquele pecado. O filho adoeceu. O que aconteceu com Davi? Começou a orar a Deus por aquele filho. Era uma oração tardia. O que ele tinha que ter feito era, ao conhecer aquela mulher, ter orado a Deus. Isso ele não fez. Ao ser tentado, ter orado a Deus, mas ele não fez. Ele semeou errado e ele teve consequências erradas. E quando ele orou a Deus, Deus disse, eu não vou fazer. Deus faz isso, faz. Aquilo que o homem plantar, o homem colherá. Deus não muda a colheita. Há orações que o povo de Deus faz tardiamente. Você tem que orar, meu amado, quanto à sementeira da sua vida. Você deve sempre orar. Senhor, eu devo fazer isto? Senhor, eu devo me casar com esta pessoa? Senhor, eu devo namorar com este moço? Eu devo fazer este negócio? Não é depois que a pessoa faz o erro, pedir para Deus consertar em oração. Põe meu nome na intercessão. Aí vem uma colheita.
A oração não muda a colheita, ela previne más sementeiras. Muitos estão colhendo resultados de sementeiras erradas, mesmo arrependidos, mas estão colhendo. Deus perdoou Davi? Perdoou, mas as consequências ficaram na vida dele. Nós pecamos? Deus perdoa? Deus perdoa, mas as consequências ficam. E nós temos que colher. Não tem jeito. Há orações, para encerrarmos. Você está vendo agora, orações tardias, segundo lugar, orações que não são aceitáveis pelo Senhor. Isaías 49:8, parte A do versículo diz: diz ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Tem um tempo que Deus aceita a oração, mas tem um tempo que não tem mais aceitação, um tipo de oração. Às vezes nós fazemos orações que não são mais aceitas por Deus. Você sabe, vou dar um exemplo rápido. No antigo ministério, quando nós estávamos insuportavelmente ali, massacrados pelo altar, pelas lideranças, quando nós queríamos a graça e não tinha graça em São Paulo, não tinha para onde ir, nós começamos a visitar igrejas na cidade de São Paulo, procurando um ministério. E eu orava, meu marido orava, minha família orava, para Deus nos mostrar outro ministério para a gente se encaixar aqui em São Paulo. Mas Deus não respondeu a nossa oração, Deus não aceitou a nossa oração, não mostrou outro ministério, porque não era oportuno. Deus tinha um plano, nós precisávamos conhecer a Cristo vive, a missão apostólica da graça de Deus. E às vezes você pensa, mas por que eu estou orando? Por que eu estou orando? Por que eu estou orando? Eu não vejo isso. Porque não é oportuno, não é para aquela hora. Deus sabe a hora de te dar aquela resposta e de te mostrar aquela direção. Orações que não devem ser feitas. Jeremias 11:14. Tu, pois, não ores por este povo. Olha Deus mandando um profeta não orar pelo povo. Nem levantes por ele clamor nem oração. Porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim por causa do seu mal. Há orações tardias, pastora Vera. Há orações que Deus não aceita mais. Há orações que Deus diz, não faça. Não é mais hora. Não vou aceitar essa oração. Não vou fazer o que estão me pedindo. Amém? Amém mesmo? Você está compreendendo? Lá no Rio de Janeiro, há alguns anos, um músico da igreja, lá do Rio, encontrou um pastor que tinha sido excluído do ministério porque tinha roubado publicamente os dízimos. Mandaram um bilhetinho que um pastor roubava os dízimos na hora das ofertas para o apóstolo. O apóstolo Miguel colocou câmeras e disse, vamos ver se isso é verdade, não vamos aceitar assim, não é? Tem que ter provas. Colocou câmeras e num domingo... as câmeras registraram, ele ficava com uma pasta, entregava um dízimo, um ele punha em cima, um ele punha embaixo, um ele punha em cima, um ele punha embaixo da pasta. Ele construiu uma casa com 3 andares, com mármore, com granito, com não sei o que, com dinheiro dessa parte que ele levava. E ele, flagrado, foi então expulso do ministério, enfim, foi expulso. E um músico encontrou com esse pastor, um certo dia, e disse, pastor, o senhor não vai voltar para a igreja? Peça perdão, volte para a igreja. Ele diz, olha, quer saber, meu rapaz? Eu só volto se o apóstolo morrer. Depois de 3 dias, em frente da televisão, ele teve um ataque fulminante e morreu ele. Então, cuidado quando você abrir a sua boca contra alguém. Cuidado quando você amaldiçoar. Cuidado quando você deseja mal a alguém. A nossa boca não tem 2 fontes a jorrar. Há pessoas que estão metidas em tantos males e depois elas querem oração. Essa oração não é para ser feita. Não pode mais ser feita. Deus não aceita, Deus não responde. Deus diz, não ore por causa do mal deles. E quando Deus diz isso, não perca mais seu tempo, não ore. Porque o mal é tão mal, está tão enraizado, está tão estabelecido que Deus diz, chega, acabou. Não interceda por essa gente, não interceda por essa situação. Eu encerro com Jeremias 17, 13 a 15, que diz, ó Senhor, esperança da igreja, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim
será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Como que um cristão pode abandonar a Deus? Quando ele é um esquenta-banco, um interesseiro, uma pessoa que vai no vai da valsa, sabe aquela coisa? Tanto faz como tanto fez. Não tem intimidade com Deus, não tem responsabilidade, não tem submissão ao ministério, não é responsável pela obra, não tem envolvimento com o corpo de Cristo, abandonam, se apartam. E o Senhor diz, põe de novo, por favor, volta. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Nunca abandone, nunca deixe a oração faltar na sua vida, a intimidade com Deus. Esta oração traz esta água viva jorrando da fonte para você. Aí diz, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Eu quero parar aqui e dizer, quem sabe alguém tem dito isso para você? Olhando, talvez, o vale da sombra da morte que você está atravessando. Olhando as armas que se levantaram contra a sua vida, os ataques, os inimigos, as ciladas que foram armadas. E quem sabe alguém está perguntando, onde é que está o teu Deus? Onde é que está essa palavra que você diz que crê, que funciona? Onde é que está agora o resultado de você ir todo domingo a Cristo Vive? Onde é que está agora o fato de você ser predestinado, amado, eleito, escolhido? Eu quero ver que se cumpra essa palavra. Eu quero ver. Tem muita gente de longe, Celso, querendo ver o que vai acontecer com a sua vida. Pois nós vamos pegar essa palavra hoje, nós vamos orar. E nós que temos o poder, a autoridade, a unção de Deus, o Espírito Santo que está em nós, nós é que vamos dizer que toda palavra que nós temos crido, que se cumpra em nossa vida, que se cumpra em nosso meio, que se cumpra em nossa igreja, que se cumpra nas famílias da Cristo Vive, que se cumpra aquilo que você tem crido, que se cumpra a oração que você tem feito a Deus, que se cumpra, que se cumpra, que se cumpra na tua vida. Em nome de Jesus. Amados, quantas coisas nós precisamos entender, não é verdade? Nós vamos orar a Deus agora. Porque nós podemos agora, nesta oração, mudar muita coisa na sua família, nos seus negócios, na sua saúde, no seu presente já, no seu futuro, nos seus filhos, no seu casamento. Quero que você curve a sua cabeça nesta hora. Os ministros de louvor vão encerrar aqui orando, crendo, cantando, louvando a Deus. Se você vai orar, você sabe o que a oração pode fazer. A oração pode fazer agora o milagre acontecer. Ela não é o último recurso. Mesmo que alguém tenha vindo aqui hoje, eu já recorri a isso, aquilo. Talvez você não precisaria ter sofrido tanto, nem se desgastado tanto, se tivesse vindo orar primeiro. Mas graças a Deus que você veio orar. E se alguém está aí com um grande boom do diabo, você veio ao lugar certo, no dia certo. Oração é o primeiro recurso. Em nome de Jesus. Quando você ora, os céus se abrem. Quando você ora, o Espírito Santo de Deus se move. Quando você ora, Deus fala ao seu coração. Quando você ora, você vê os resultados na sua vida. Quando você ora, você pode estar envolvido com feras, mas os anjos lhe servem. Quando você ora, você tem uma atitude que mostra que você deseja comunhão com Deus, que você deseja intimidade com Ele, e Ele maravilhosamente fará a diferença na sua vida. Quando você ora, aqueles que se levantam contra você, você não precisa procurar ajuda nos homens. Deus mesmo faz com que os inimigos e suas armas caiam por terra. Quando você ora, Deus nunca falha. Deus nunca falha. Quando você ora, o Senhor
está ali arrumando a sua sementeira. Quando você ora, ainda que você esteja passando por perigos, Ele faz passarem as tempestades da sua vida e você sair ileso. As águas não te submergem, o fogo não lhe queima. Pode ser quem for que se levante contra você. Poderosos desta terra têm o seu coração mudados. Porque a oração liberta de perigos. Quando você ora, o Senhor lhe revela mistérios. Coisas que estão ocultas aparecem. Coisas que você não sabia, você passa a saber. Quando você ora, você passa a estar vigiando e vigilante contra os ataques de Satanás. Você não vai se meter em confusão. A sua confiança se mantém íntegra em Deus. Agora é hora de você orar. Agora é hora de você clamar. Pai amado e bendito, muito obrigada, Senhor, pelos ensinamentos sobre a oração nesta noite. Nós estamos aqui todos, Senhor, já praticando o que aprendemos. Este ministério sabe que a oração não é o último recurso. A oração é o primeiro recurso da nossa vida, que muda tudo. Por isso eu te peço agora, Pai, veste cada um de nós com as vestes da oração. Faz-nos a todos despertar, Senhor, para orar. Antes do coração e da mente estarem envolvidos com as coisas seculares. Ensina-nos a orar, Pai. Mostra-nos como é importante a nossa comunhão contigo. Convence, porque eu não posso fazer isso com os teus filhos. Senhor, há tantas mulheres neste lugar que querem ver seus maridos com atitudes novas. Há tantos maridos que querem ver na esposa uma outra pessoa, com personalidade diferente, com sentimentos diferentes, com uma visão diferente. Há filhos aqui que estão sofrendo por causa dos seus pais. Eu sei que há neste lugar trazidos por ti comerciantes, empresários, que têm problemas graves, têm causas na justiça, têm situações difíceis, e que às vezes pensam até que o inimigo vai prevalecer e vai vencer. Mas não vai. Nós profetizamos agora, Senhor, que cada pessoa que faz parte desta grande família, cada pessoa, Senhor, onde quer que esteja agora, nos assistindo pela internet, ou que vai receber este CD, que receba o manto sagrado da oração, e que estas pessoas vejam a glória de Deus na sua vida. O Senhor quer, meu amado, que você quebre o seu coração, que você se humilhe diante do Senhor. Deixe que o Espírito Santo faça a obra aí dentro de você. Deixe que o Espírito Santo lhe leve aos ribeiros de água. Deixe que o Espírito Santo faça mover todas as situações, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Comece hoje, amanhã, mas comece. Nunca mais você tropeçará. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que aqueles que entraram aqui passando por situações, Senhor, de muita angústia, muita dor, perseguição, aqueles que estão cercados por bestas feras, nesta hora, já verão os anjos servindo, Senhor. As armas forjadas caíram por terra. O inimigo bate em retirada hoje, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos e te bendizemos, antecipadamente pela fé, porque a vitória é nossa. A vitória é nossa. Se o Senhor trouxe este tema, esta mensagem hoje,
é porque o Senhor sabe que é praticando esta palavra que milagres acontecerão. Se você crê, você vai dizer comigo: Pai amado e bendito, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, Senhor da minha vida. Em Ti eu confio, em Ti eu espero, em Ti eu me renovo e eu me fortaleço com esta palavra. E eu me declaro, por fé, mais que vencedor, conduzido sempre em triunfo. E eu sei que eu sairei destas batalhas com a vitória total. O inimigo já está debaixo dos meus pés. E o mal que veio por um caminho já bateu em retirada por 7 caminhos. Eu sou em todas estas coisas mais que um vencedor. Amém e amém. Glória a Deus, assim seja, assim disse o Senhor. Amém e amém. Vamos todos ficar de pé nesta hora. Amém. Quem sabe você precisa interceder por alguém. Você viu a importância que Jesus mostrou ao interceder por Pedro? Ele disse: Satanás vai peneirar você, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé se fortalecesse. Quem sabe alguém conhece alguém que está sendo envolvido por uma situação. Agora, em 1 minuto, você vai interceder. Pode ser uma situação de família, uma situação, sei lá, no trabalho, uma situação de saúde. Não importa. Se não é bom, perfeito e agradável, não é de Deus. E nós vamos interceder por esta vida. Quem Deus colocar no seu coração agora, no seu pensamento, interceda para que a fé seja fortalecida. Se essa pessoa está perto de você, você conhece, ou se está aqui dentro, sai do seu lugar e vai agora interceder por esta pessoa. Aqueles grupos do retiro, eu gostaria que se reunissem de algum jeito, ali, aqui. Aqueles grupos que fizeram um compromisso de estarem juntos depois do retiro, né? Orando, juntos, se fortalecendo para que fizessem a diferença. Se juntem rapidamente, o Bispo Rai vem orar, encerrando aqui. Os ministros estão preparando um lindo cântico de vitória, em nome de Jesus, de milagre. Eu sei que Deus tem algo perfeito para nós. E nós vamos interceder, agora interceder. Você já orou por você, você vai interceder, em nome de Jesus. Amém? Se você quiser orar por alguém aqui dentro, sai do seu lugar, vai orar por esta pessoa, para que Deus a fortaleça. Se você sabe de alguém que está triste, abatido, ore por estas vidas, ore por esta pessoa. Peça a Deus que a pessoa seja fortalecida nesta hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não uniu esses grupos no retiro à toa. Nós estabelecemos um compromisso. E quem não tem, faça um compromisso com alguém. Hoje eu vou interceder. Você está triste? Está abatido? Quem está ao seu lado? Quem está atrás? Interceda. Se os nossos pastores quiserem orar por alguém, as nossas pastoras que sintam no coração, podem sair aí pela igreja e vão interceder. Em nome de Jesus, pastora Vera vai orar. Em nome de Jesus, pastora Jaqueline também. Se sentirem de orar por alguém, os pastores. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Bispo Rai. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por essa palavra. Obrigado, Jesus, porque o teu povo cresceu mais uma vez no conhecimento da tua graça. A nossa oração, Jesus, aqui para que o teu povo, Jesus, aprenda a ser proativo, ó Deus. Que ore sempre, ó Deus, antes das tomadas de decisões. Ó Deus, que busque em Ti a primeira alternativa. Ó Deus, que a oração a Deus, a oração aos Teus atos, Jesus, aos Teus altares, seja sempre a primeira alternativa, Jesus, para que não haja sofrimento, ó Deus, para que haja tomada correta de decisão. Ó Deus, nós cremos que essa palavra, Jesus, foi uma palavra oportuna, ó Deus. Ela veio no momento certo, ó Deus. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua força para viver, Jesus.
Ó Deus, a nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Ti. A Tua palavra diz que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. E Tu és a nossa força, Jesus. Em Ti nós nos fortalecemos, ó Deus. Por isso nós Te louvamos, nós Te agradecemos por essa palavra desta noite. Ó Deus, Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus bom, Tu és um Deus de paz. Tu és um Deus a quem nós podemos recorrer, ó Pai, sabendo que em Ti nós temos respostas para as nossas orações, que Tu te apressas, ó Deus, a responder às nossas orações. Por isso, ó Deus, mais uma vez, que o Teu povo aprenda, Jesus, a Te colocar em primeiro lugar, como prioridade nas suas vidas, Jesus. Que recorram sempre a Ti, ó Pai, sabendo que Tu és um Deus que tem alternativas e tem respostas para todas as nossas aflições. Por isso nós oramos com fé, Jesus, e declaramos que nesta noite, ó Deus, todos nós cresceremos no conhecimento da Tua graça e do Teu amor infinito. Nós oramos agora, Jesus, pela vida do nosso irmão Reinaldo, ó Pai, que está ali naquele hospital, Jesus. Ó Deus, nós colocamos a vida dele nas Tuas mãos. Ó Deus, sabemos que aquilo que é impossível para os homens, a Tua palavra diz que é possível para Ti. E nós cremos, por isso nós mandamos uma palavra de paz, uma palavra de cura, Jesus, para o nosso irmão que está ali naquele quarto do hotel, naquele quarto do hospital, melhor dizendo, Jesus. Ó Deus, os Teus anjos que acampam ao redor dos Teus filhos, ó Deus, estarão ali, Jesus, preparando a situação, preparando os médicos, Jesus, intercedendo em favor do Teu filho, para que essa cirurgia, se é que ela vai ser feita, Jesus, que ela tenha sucesso total. Por isso nós oramos, nós recorremos a Ti, antes que essas coisas sejam feitas, porque sabemos que em Ti nós temos respostas para todas as nossas petições. Em nome de Jesus nós oramos, declarando que assim será, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Você que está com alguém, declare a vitória na vida desta pessoa. Amém. Dê um abraço, diga: a vitória é certa. Diga: Deus é sempre bom, Deus está sempre certo. Aleluia. Deus é sempre bom, Deus está sempre certo. Amém. 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 Vamos louvar a Deus, encerrando. Isso com a bênção final. Amém. Glória a Deus. Você está feliz? Amém. Amém. Os vitoriosos, digam amém. Aleluia. Quem amanhã vai começar a sua segunda-feira orando a Deus? Ih, eu saio atrasado, vê se emenda e sai mais cedo, acorda antes, ora, o seu dia vai ser diferente, em nome de Jesus. E a palavra diz que muito pode a oração dos justos. Você que é um justo, que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, ore, coloque no Senhor a sua esperança e declare a vitória, que ela se manifestará na sua vida. Amém. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos os irmãos e aqueles que creem e recebem essa palavra em seu coração. Digam amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Aleluia. Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Declare isso. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi o justo sem resposta.
os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha só que nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Ele as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado agora e eternamente. Boa noite a todos, até quinta-feira. Diga quem está ao seu lado, muito pode a oração do justo. Aleluia. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Tchau.